Bom, pessoal, hoje eu vim falar aqui para vocês de um assunto muito atual, digamos assim, né? Também chegando na estação fria do ano, inverno. Tá a bike aqui, então tenho algumas roupas aqui. Eu vim falar sobre como vestir, né, de uma maneira mais correta, mais segura, né? Porque você passar frio é uma questão de segurança. Tipo assim, eu já pedalei de ficar, sabe, perdendo a sensibilidade na ponta dos dedos e tal. Então, esse tipo de coisa a gente não quer que aconteça. Então, é uma questão também de segurança, principalmente se a gente falar de montanha. Aí que a questão de segurança dá nó, é segurança mesmo. Eu que vim dessa parte de trekking, escalada, né? A gente sabe o quão importante e o quão determinante é essa questão do vestuário. No ciclismo eu não vejo tanto isso, já trabalhei muitos anos com venda de bicicletas, de componentes, enfim, de acessórios, e eu sempre percebi que a galera não tem tanto essa parte técnica, né, de saber de material, de camadas. Então eu venho trazer esse conhecimento aqui, dividir com vocês, trocar essa ideia. Quando a gente fala de frio, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai estar num ambiente frio, só que o nosso corpo regula essa temperatura. Então, aquela questão dos 36 alguma coisa ali, o nosso corpo vai regular independente do frio que esteja. Então, por isso que a gente transpira, uma forma do corpo regular essa temperatura. A gente já sabe que nossa temperatura, a temperatura do corpo, vai estar diferente da temperatura externa. Só que como eu vou começar a pensar nos problemas que eu já vi a pessoa falando assim: Diego, eu saí todo encapotado, cheio de roupa de frio, e aí eu suei e depois fiquei morrendo de frio. Então, vamos começar do começo. As camadas. Quando a gente fala de uma segunda pele, ou primeira camada, não, digo, peraí, eu já não entendi. Ela é chamada de segunda pele, porque ela vem depois da nossa pele. E ela é chamada de primeira camada, porque é a primeira camada que a gente vai usar. Então é primeira camada, segunda pele, beleza? Primeiro que a gente tem que preocupar é isso. A pessoa que saiu com aquele monte de casaco e tal, ela começou a transpirar para regular essa temperatura e aí ele começou a suar. Esse suor acumulado dentro daquele monte de camadas, monte de blusas, etc., começou a gelar ele por causa da umidade. Então esse é o grande problema quando você coloca um monte de roupa sem saber essa ordem de camadas, de materiais, etc. e tal. Então vamos partir da primeira camada, ou conhecida como segunda pele, base layer, regulador de temperatura. Um monte de marca usa uns termos assim, mas a gente tem que pensar o seguinte: o que vai estar em contato com a nossa pele? Então vamos chamar de segunda pele ou primeira camada. Uma blusa e uma calça. Eu estou partindo do princípio de um lugar muito frio. Às vezes vai ter gente que vai falar assim: aqui no Ceará eu não vou usar isso no frio. Beleza, aí no Ceará, no inverno, não faz tanto frio como em Santa Catarina, por exemplo. Então eu estou partindo do princípio de muito frio, né? Um frio que te incomode. Então, quem está passando frio, quem está incomodado com frio, vai seguir essa ideia aqui. Quando a gente fala de ciclismo, tem muita questão do nosso uniforme. Vamos pensar numa super vantagem do bretelle, da bermuda, da parte de baixo. A espuma, né? Onde que a gente tem ali o conforto, do cilinho, etc e tal. A parte de baixo eu tenho que pensar: nossa, eu preciso do meu bretelle. A parte de cima tem a parte dos bolsos, né? Da camisa, etc. Eu vou deixar de usar meu uniforme? Não, de maneira alguma. Só que eu vou ter que mudar algumas coisinhas. O que eu gosto de recomendar? A segunda pele por baixo de tudo, que é a primeira camada. Então eu vou pegar uma calça, uma blusa, né? Se você chegar na loja, essa por exemplo aqui, ó, eu vou chegar lá na loja da North Face, vou falar assim: tem um cupom do fotógrafo viajante, já ganhou 10% de desconto. Então você chegou lá, falou assim: olha, eu quero uma segunda pele para pedalar. Eles vão te recomendar alguns modelos e, dependendo do frio, você vai ver qual modelo que você vai querer. Como assim, dependendo do frio, Diego? A segunda pele, ela tem uma espécie de gramatura. Tem a mais fininha, que é essa daqui,
que a gente vai chamar de light. Dependendo do material da segunda pele, né, ele é projetado para gerenciar o suor. É muito diferente de absorver o suor ou de evitar o suor. Não tem a ver com isso, não. Se você coloca, por exemplo, por baixo de tudo, né, do seu bretério, do seu uniforme, uma blusa de algodão ou alguma coisa de algodão, de lã que for, e pensar assim, não, isso é quentinho, eu vou usar. Aí que está o erro. Por quê? Porque o algodão, a lã, eles vão absorver essa umidade, esse suor, e pronto, e vai ficar encharcado. Ele não seca com facilidade. Então esse daqui, ó, 100% poliéster, vai secar muito rápido. Então peraí, Diego, já estou começando a entender. Por baixo de tudo, se eu uso um algodão, ele vai encharcar e não vai secar. E aí eu vou ficar com essa sensação fria no corpo. Isso. Você usa um poliéster, ele vai gerenciar esse suor. Ele vai tirar esse suor do seu corpo, né? Joga para a camada mais externa do tecido e ele vai secar muito mais fácil do que o algodão. Ah não, Diego, eu uso um poliéster e eu fico molhado. Lógico que, né, vai ter gente que transpira demais e aí vai ter que tentar adaptar esse tipo de coisa. Eu recomendo para a grande maioria fazer isso, pegar uma segunda pele mais levinha, né, que já vai sustentar legal, coloca, geralmente, né, ela vai ser mais colada no corpo mesmo, a ideia é essa. É engraçado que para o ciclismo isso é comum, mas, por exemplo, quando eu falo isso com uma pessoa de montanha e tal, quando a pessoa quer começar, ela acha estranho, porque não tem esse costume de usar roupa colada, né? A não ser mulher que já usa legging e tal, mas o homem geralmente ele tem uma certa resistência, isso eu estou falando por experiência de ter trabalhado na loja. Eu peguei a minha segunda pele e coloquei ela no meu corpo, né? A minha primeira camada. Eu tenho ali duas coisas muito importantes: retenção do suor, né? Ele retém o suor, gerencia ele, e outra coisa interessante que é a regulação da temperatura. Então isso daqui também vai me dar um conforto térmico. Aí depois eu vou vir com o meu bretério, com a minha bermuda, por causa da espuminha, né? Posso vir com a minha blusa por causa dos bolsos de trás, enfim. E aí depois disso, vão ter lugares que só a segunda pele vai sustentar legal. Já vai dar um conforto térmico e tal, tranquilo. Vão ter lugares que não. Talvez a gente precise de uma camada que a gente chama da camada do conforto térmico. Então essa é uma camada de gerenciar o suor, aí depois vem uma camada de conforto térmico e depois uma camada isolante, que a gente vai chamar aí uma camada corta-vento, impermeável, né? Então beleza, então vimos a segunda pele. Vamos partir da ideia que a gente não vai precisar de uma camada no meio, que é uma camada de retenção do calor. A segunda pele, a minha roupa de bike e mais essa camada que eu vou mostrar aqui vai atender assim grande parte do território nacional. A gente precisa da terceira camada, que é um corta-vento, que é o wind wall, enfim, tem vários nomes aí. Que a pessoa fala assim, estou precisando de um corta-vento, estou precisando de uma capa de chuva, estou precisando de um anorak. Então tem vários segmentos, vários produtos diferentes. Esse daqui é um corta-vento, um wind wall. Você vê que ele não é um material pesado. A vantagem dele, ó, isso daqui é bem legal. Ó, minha mão, já falei isso em diversos vídeos, ela é muito pequena. Eu sou muito pequeno, né? Eu sou baixinho. Então, dá para eu colocar, a hora que começar a fazer calor, no bolso de trás da minha camisa. Entenderam? Então, essa facilidade é muito interessante. E qual que é a principal ideia do corta-vento? Né? O próprio nome diz, corta-vento. Então, ele vai cortar o vento. Só que você pensa assim, ué, Diego, então eu vou usar um plástico. Vou pegar um saco de lixo, vou cortar aqui e vou usar. Eu estou protegido contra o vento? Tá.
o vento vai bater, né? Eu já fiz isso na chuva, assim, coisa de emergência, joga um plástico, a capa de chuva de plástico, né? Só que o que acontece com aquilo? Você não respira. Você anda 10 metros, você começa a suar. Colocando nisso numa situação de frio, vai ser bem ruim. Então, o corta-vento, além de cortar o vento, um corta-vento de boa qualidade, ele tem que ser respirável. Como que é isso? Como cortar vento e ser ao mesmo tempo respirável? Aí que está a tecnologia do tecido. Você tem hoje membranas, tecidos, tecnologias que conseguem fazer o vapor sair, digamos assim. Você respirar, mas o vento não entra. Existe isso, Diego? Existe. Tem diversos membranas que funcionam assim. Uma muito interessante, que a própria North Face usa em botas, que é um outro vídeo que eu vou fazer, é a Gore-Tex, que é uma membrana que é muito respirável, você não fica sufocado usando ela, e ao mesmo tempo ela é impermeável, não entra água, mas sai o ar, ou seja, ela segura a água, o vento, tudo ali, mas ela não deixa você sufocado. Isso é o que há de melhor e mais moderno. Então, como terceira camada, nós temos um corta-vento. Olha, Diego, mas espera aí, por que terceira camada? Um corta-vento, ele é visto como uma terceira camada, porque antes dele tem que vir a segunda pele, que é a primeira camada, uma camada de retenção, então pode ser um fleece, sabe, outros materiais, um pluma de ganso e tal. Estou falando isso no geral, não é para bike, beleza? Então, para bike, a segunda pele, o uniforme de ciclismo e um corta-vento vai atender aí grande parte das pessoas. O interessante do corta-vento também é isso daqui, ó. Aqui as costas dele, ele tem aberturas para você respirar melhor. Então você vai estar andando, o vento batendo aqui, fechadinho, tranquilo, e atrás tem umas aberturas para você dissipar esse calor que o seu corpo vai estar gerando, que você vai estar pedalando e tudo. Então você não vai ficar molhado, você não vai sentir frio depois, não vai sentir essa sensação do vento gelado, e ao mesmo tempo você vai estar dissipando o calor que o seu corpo está fazendo para manter ele aquecido. Aí tem diversos modelos, diversos tipos? Tem, mas sempre preocupem com isso. Primeiro com o material. Vocês viram que esse daqui, ele vem com um bolso próprio para isso. Você coloca ele todo dentro do bolso e não fica aquela coisa ruim para você carregar depois, Você não pode sair, por exemplo, com 5 blusas de couro para ir pedalar, depois você não tem lugar para você deixar. Então aqui, ó, fica bem pequenininho, super tranquilo. Lembrar sempre também de ser um material respirável, porque não adianta nada eu ter algo que vai manter isolado do meio externo, sendo que dentro ele vai me assar, Até dei o exemplo do couro aí, o couro é mais ou menos isso. O que ficou, quanto mais o tempo passa, menos se vê o couro. Por causa disso, é um material que demora demais a secar. Então, se isso daqui molhar, ele seca muito rapidamente, muito rápido. Então, o couro, a primeira coisa dele é que ele não seca, dificilmente. E outra, que não respira, não é respirável. Pensa num calçado de couro. Um calçado geralmente quente, que não respira. E no frio, você vai ficar com o pé suado, porque ele não vai dissipar esse calor, entendeu? Muito menos essa umidade. Outras opções, para um lugar mais frio ainda. Gorro e pescoceira. A pescoceira ela é muito interessante. Vou colocar aqui, ó. Essa pescoceira ela é de fleece. O que é o fleece? A segunda camada, que a gente usa na segunda camada. Ela é para retenção térmica. Então isso daqui é para ser quentinho mesmo. É como se fosse um moletom. Dando uma explicação assim. Essa pescoceira é muito interessante que você usa ela aqui, e você pode ter essa opção de puxar. Dependendo do frio que tiver, estou em movimento, Diego. Estou descendo o morro a 60 por hora. Isso daqui vai te manter quentinho, é suave, entendeu? Então a pescoceira vem com uma regulagem aqui atrás, para você apertar. Aqui, ó.
essa regulagem aqui. Tem o gorro, eu já precisei de usar gorro por baixo do capacete, super tranquilo. Por isso que eu sempre brinco assim, bota, capacete, essas coisas, você tem que comprar um pouco maior para você ter essa folguinha, né? Porque tem regulagem, a bota a mesma coisa, você amarra ela, você consegue regular. Então é muito interessante você usar. Esse daqui, ele cabe direitinho debaixo de um capacete, que ele não é aquele gorro volumoso. Então é super tranquilo, não dá aquelas dobras aqui, né? Então você colocou, vem com o capacete suave. Novamente lembrando, Diego, é muita coisa para eu aqui que moro na Paraíba. Beleza, mas tem lugares que a gente vai usar isso daqui. Por exemplo, tem um rolê muito doido na Patagônia que usa isso daqui. Entendeu? Você sai para pedalar, é extremamente frio. Ó, outra ideia, um frio mais brando. Tem esse tipo de pescoceira aqui, ó. Você vem aqui, colocou e puxa ela. Entendeu? Bom, tem um vídeo mais completo sobre tudo isso, esses sistemas de camadas e tal, para vocês entenderem melhor. Mas dentro do ciclismo, a gente vai utilizar isso daqui e vai atender 90% aí dos casos. Lembrando que, por exemplo, meia. Ah, Diego, eu vou usar uma meia de algodão. Para esportes, gente, para tudo que a gente vai gerar calor, suor, esse tipo de coisa, a gente não usa algodão, né? Como diz um colega meu, algodão é de passear no shopping. Então, algodão a gente não vai usar, porque é algo que não seca fácil. E esse tipo de tecido aqui já são tecidos com propriedades bacteriostáticas. Nossa Senhora! Já são tecidos próprios para regular esse suor, para secarem rápido, né? Muitos têm proteção UV. Então, assim, esquece a questão do algodão até mesmo para meias. Então, uma meia quentinha, existe meia, né, de material sintético, que é quentinha e gerencia o suor muito melhor, beleza? Luvas. Luva de dedo completo? Beleza. Ah, Diego, eu quero luva de dedo completa aqui. Eu já saí aqui uma vez com luva normal e senti frio. A ponta do dedo gelou. Ficou bem úmido por causa do sereno. Então, o que eu posso fazer? Posso comprar uma luva, né, qualquer, de material mais fortinho, tipo um fleece e tal, e utilizar também. Lembrando que esse tipo de luva pode não durar. Por quê? Porque ela não é tão forte igual as luvas de bike. Ela é para deixar você quentinho, não para ser durável. Então fica essa dica aí também. Pode até usar ela, né, uma bem fininha segunda pele, alguma coisa por dentro, e vir por cima com a luva de bike. Isso daí existe? Existe. Pra gente que, né, eu vou esquiar. Eu vou usar uma luva segunda pele, né? Eu já usei, tem uma luva minha mais fininha segunda pele, e depois eu venho com uma luva mais grossa, impermeável, que corta vento, etc e tal. Beleza? Então fica a dica aí. Valeu, se inscreva no canal, tchau.